Galera, um argumento é bom somente se for válido ou forte. Mas o que raios é validade e força? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Quer saber mais sobre isso? Então assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhem, sobre filosofia. Antes de mais nada, lembre-se que um argumento é um conjunto de afirmações que tem pelo menos duas componentes. Uma dessas componentes é a conclusão. A conclusão é a afirmação que você quer estabelecer, aquela acerca da qual você quer convencer o seu ouvinte. A outra componente de um argumento são as premissas, que são as afirmações que você apresenta a favor da conclusão. Agora, há pelo menos duas condições que o argumento tem de satisfazer para que ele seja bom. Aliás, eu já fiz um vídeo sobre as condições que o argumento tem de satisfazer para ser bom. Dá uma olhada no final desse vídeo aqui que vai estar indicado lá. Essas condições são as seguintes. Primeiro, as premissas do argumento têm de ser plausíveis. Se você apresentar um argumento e suas premissas já de princípio não forem plausíveis, a pessoa já vai rejeitar o argumento de cara, rejeitando as suas premissas. A segunda propriedade que um argumento tem de ter, e é nela que a gente vai se focar hoje, é que a verdade das premissas tem de conduzir à verdade da conclusão. Vamos ver um exemplo que ilustra esse ponto? Imagina que João está sendo um suspeito de ter roubado uma bicicleta. Então ele é chamado para depor. E chegando lá, ele diz assim para o delegado: olha, delegado, eu tenho um argumento a favor de que eu não roubei a bicicleta. O delegado, então, por favor, senhor João, diga aí. E o João diz o seguinte: 2 mais 2 é igual a 4. Logo, eu não roubei a bicicleta. A premissa do João, nesse caso, é que 2 mais 2 é igual a 4. A conclusão dele é que ele não roubou a bicicleta. É claro que a premissa dele é verdadeira. Na verdade, a premissa dele é muito plausível. 2 mais 2 é de fato igual a 4 e todo mundo sabe disso, não é mesmo? Só que ainda assim, o delegado não vai aceitar o argumento dele. Você aceitaria? Por que o delegado vai rejeitar? Pela mesma razão que você rejeitaria, né? Você diria o seguinte: olha, João, tudo bem, 2 mais 2 é mesmo igual a 4, mas isso não indica que é verdade que você não roubou a bicicleta. Não há conexão nenhuma entre a verdade da sua premissa e a verdade da sua conclusão. A gente pode todo mundo concordar que 2 mais 2 é igual a 4, mas isso de modo algum nos leva a concluir nada acerca da verdade de que João não roubou aquela bicicleta. O argumento dele, então, é ruim. E o argumento não é ruim porque a premissa dele é falsa. A premissa dele é de fato verdadeira e muito plausível. O argumento é ruim porque a premissa não tem relação nenhuma com a conclusão. Mais especificamente, a verdade da premissa de modo algum leva ou conduz à verdade da conclusão. Seria muito diferente, por exemplo, se o João argumentasse assim: olha, delegado, eu não roubei a bicicleta não, porque tem um vídeo meu mostrando que eu estava na lanchonete em Belo Horizonte comendo um pão de queijo no momento do crime. Nesse caso, a conclusão de João é que não roubou o crime e não roubou a bicicleta, e a premissa é que ele estava naquele momento lanchando, comendo um pão de queijo em Belo Horizonte. Se houver razões para acreditar que a premissa dele é verdadeira, nesse caso a gente vai ter um bom argumento, porque a verdade da premissa dele, de fato, conduz à verdade da conclusão. Se for verdade, realmente, que ele estava comendo pão de queijo no horário do crime, numa determinada lanchonete em BH, então isso indica que também é verdade que ele não cometeu o crime. Existe agora uma conexão entre premissa e conclusão. Então faz toda a diferença se um argumento exibe ou não essa conexão, se a verdade das premissas de um argumento conduzem ou não à verdade da sua conclusão. A gente, no vídeo de hoje, vai entender o que exatamente significa essa relação entre premissa e conclusão. Afinal, quando é que a verdade das premissas conduz à verdade da conclusão? A resposta direta a essa pergunta é que isso ocorre em duas situações. Quando o argumento
é válido e quando o argumento é forte. Tá, se você não sabe o que é validade ou força, então essa dica aqui que eu dei não adianta nada, né? Você vai, ok, mas o que é validade e o que é força? E o que a gente vai ver agora é precisamente o que são esses conceitos. Vamos começar pelo conceito de validade. Um argumento válido exibe o tipo mais forte de conexão que pode haver entre as premissas e a conclusão, e mais especificamente entre a verdade das premissas e a verdade da conclusão de um argumento. Quando o argumento é válido, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. E ponto final. Se as premissas são verdadeiras, nesse caso, então a conclusão também é e ponto final. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque os argumentos válidos têm a seguinte propriedade. É impossível que todas as premissas deles sejam verdadeiras e a conclusão, no entanto, falsa. De fato, essa é a propriedade que define validade. A definição de validade é essa aí que você vai ver. Um argumento é válido quando é impossível que todas as suas premissas sejam verdadeiras e, no entanto, a conclusão seja falsa. Um argumento é inválido quando não é válido. Como é que a gente sabe que um argumento tem essa propriedade da validade? Como que a gente pode checar se um argumento é válido? De fato, existem métodos muito precisos para fazer isso. E esses métodos são parte do que a gente aprende numa disciplina de lógica formal, naquela disciplina tão temida, disciplina de lógica, que a gente tem logo nos primeiros períodos do curso de filosofia, pelo menos quando é uma boa disciplina, né? Só que, é claro, a gente não vai aqui se ocupar de nenhum método formal para verificar a validade ou qualquer coisa desse tipo. Para o nosso nível, para o nosso interesse aqui, que é bem introdutório, a gente vai apenas ver como usar a nossa própria imaginação para verificar se um argumento é válido ou não. Para fazer isso, a gente vai ter realmente de usar a nossa imaginação. Para começo de conversa, considera o seguinte argumento. Premissa 1. Todos os seres humanos são mortais. Premissa 2. Sagi é um ser humano. Conclusão. Sagi é mortal. Lembre-se que um argumento é válido quando é impossível ele exibir uma determinada combinação entre premissa e conclusão. Qual combinação? A combinação em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Se a gente quer saber, então, se esse argumento é válido, a primeira coisa que a gente tem de fazer é imaginar todas as circunstâncias possíveis em que as premissas desse argumento são todas verdadeiras. Então, imagina aí todas as circunstâncias possíveis em que é verdade que todos os seres humanos são mortais e também é verdade que Sagi é um ser humano, que são a premissa 1 e 2 desse argumento. Imagina todas elas. Imaginou? Agora se pergunte o seguinte, em alguma destas situações, a conclusão desse argumento é falsa? Em alguma dessas circunstâncias, é falso que Sagi é mortal? A resposta, se você pensar com cuidado aí, vai ser não. Nunca ocorre de ser verdade que todos os seres humanos são mortais, ser verdade que Sagi é humano e ser falso que Sagi é mortal. Sempre, rigorosamente sempre, que as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão também vai ser verdadeira. Esse argumento é válido. Considera outro exemplo. Premissa 1. Ou Maria foi à festa, ou Maria ficou em casa. Premissa 2. Maria não foi à festa. Conclusão. Maria ficou em casa. Vamos repetir o procedimento? Considera aí todas as circunstâncias possíveis em que as duas premissas desse argumento são verdadeiras. Imagina todas as circunstâncias em que é simultaneamente verdadeiro que ou Maria foi à festa ou Maria ficou em casa, e é verdadeiro que Maria não foi à festa. Em alguma dessas circunstâncias, é falso que Maria ficou em casa? Em alguma delas, a conclusão do argumento é falso?
Se você pensar aí direitinho, você vai ver que em nenhuma circunstância possível em que as duas premissas desse argumento são verdadeiras, a conclusão é falsa. Isso simplesmente é impossível. Isso não ocorre. O argumento é, portanto, válido. E se ilustra para a gente o básico sobre validade. Mas agora, é preciso distinguir aqui, fazer uma distinção importante, que é uma confusão comum entre validade e verdade. É importante aqui não confundir validade com verdade. Tudo que a validade de um argumento faz é proibir uma determinada combinação entre o valor de verdade das premissas e o valor de verdade da conclusão. Ah, mas o que é valor de verdade? Valor de verdade é simplesmente o verdadeiro ou o falso. Então, tem dois valores de verdade possíveis que uma afirmação pode ter. Ela pode ser verdadeira, caso em que ela tenha um valor verdadeiro, ou pode ser falsa, caso em que ela tenha um valor falso. A afirmação de que a neve é branca tem um valor de verdade verdadeiro. A afirmação de que a neve não é branca tem um valor de verdade falso. Pois bem, a validade de um argumento torna impossível uma determinada combinação entre o valor de verdade das premissas e o valor de verdade da conclusão. A gente sabe que há várias combinações possíveis entre esses valores de verdade. Imagine qualquer argumento aí que você quiser, que tem apenas uma premissazinha e uma conclusão, né? Apenas. Se você reparar bem, você vai ver que há 4 combinações possíveis num argumento simples desse entre o valor de verdade da premissa e da conclusão. Elas vão aparecer aí na sua tela. Pode ocorrer da premissa ser verdadeira e a conclusão também ser verdadeira. Pode ocorrer da premissa ser verdadeira e a conclusão falsa. Pode ocorrer da premissa ser falsa e a conclusão verdadeira. Ou também pode ocorrer de a premissa ser falsa e a conclusão também ser falsa. Essas são as 4 combinações que um argumentozinho com uma premissa e uma conclusão pode exibir entre o valor de verdade da premissa e da conclusão. Quando a gente diz que o argumento é válido, a gente está dizendo que uma delas, nomeadamente a segunda que vai aparecer aí na sua tela de vermelho, essa aí que está aparecendo de vermelho, ela é impossível. Ou seja, se o argumento é válido, é impossível exibir todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. No caso de um argumento de uma premissa só, né, é impossível que a premissa dele seja verdadeira e a conclusão seja falsa. Tudo que a validade faz é proibir essa combinação aí, é tornar ela impossível. Mas ainda há várias outras combinações que podem ser exibidas pelo argumento. Pode ocorrer aí a primeira opção da premissa ser verdadeira e a conclusão verdadeira. Pode ocorrer a terceira opção da premissa ser falsa e a conclusão verdadeira. Ou pode ocorrer a quarta opção da premissa ser falsa e a conclusão falsa. Não é? Isso é bem intuitivo, né? Então, quando eu digo que um argumento é válido, daí não se segue que as premissas dele são verdadeiras. E é, de fato, muito fácil pensar num argumento que é válido e não tem todas as premissas verdadeiras. Suponha o seguinte argumento. Todos os filósofos são carecas. Sagi é um filósofo. Logo, Sagi é careca. A segunda premissa desse argumento é até verdadeira, porque eu sou mesmo um filósofo. Mas a primeira premissa, que afirma que todos os filósofos são carecas, é evidentemente falsa. Nem todos os filósofos são carecas, não é mesmo? Então a gente tem aí um argumento que tem pelo menos uma premissa falsa. Mas esse argumento é válido. Aliás, vale notar aqui, validade é uma propriedade de argumentos. Argumentos são conjuntos de afirmações. Então, validade é uma propriedade de conjuntos de afirmações. Já valores de verdade, verdadeiro e falso, são propriedades de afirmações isoladas. Faz todo sentido eu dizer, por exemplo, que a afirmação Sagi é um filósofo é verdadeira ou que ela é falsa. Mas não faz sentido eu dizer que ela é válida ou inválida. Vamos passar então para o nosso segundo conceito fundamental, que é o conceito de força. A gente viu que a validade, um argumento válido, exibe o tipo mais forte de conexão que pode haver entre a verdade das premissas de um argumento e sua conclusão, e a verdade da sua conclusão. É claro que é muito comum que argumentos não exibam essa conexão tão forte entre verdades premissas e verdade da conclusão. Mas do fato de que um argumento fale em exibir essa conexão, do fato de que ele fale em ser válido, não significa que a verdade das premissas dele não conduzam à verdade da conclusão. Porque existe um sentido mais fraco,
um segundo sentido em que a verdade das premissas de um argumento pode conduzir à verdade da sua conclusão. É nesse sentido que a gente diz que um argumento é forte. Quando um argumento é forte, apesar da verdade das premissas dele não garantir a verdade da conclusão, ela pelo menos torna a verdade da conclusão muito provável. Ou ela pelo menos torna a verdade da conclusão provável. Considera o seguinte exemplo. Há consenso significativo entre os físicos de que a Terra é redonda. Logo, a Terra é redonda. É fácil ver que esse argumento é inválido. Há circunstâncias possíveis em que a premissa dele é verdadeira e a conclusão falsa. Imagina, por exemplo, que a Terra é plana, portanto a conclusão é falsa, mas que os cientistas têm um consenso significativo, né, de que a Terra é redonda porque eles estão sendo enganados por todo um complô e uma conspiração mundial, feita por governo, Illuminati, reptiliano, seja lá o que for que você invente aí. Enfim, então existe uma grande conspiração mundial e as pessoas estão lá sempre, as autoridades, os serviços de inteligência, alterando os mecanismos que os físicos têm para medir o formato da Terra de modo a induzir o erro, né, dos físicos. Se isso ocorrer, então será verdade que há consenso entre os físicos de que a Terra é redonda, mas será falso que a Terra é redonda. A premissa desse argumento vai ser verdadeira e a conclusão falsa. Isso é possível, não é? Então o argumento não é válido, ele é inválido. Mas a gente não jogaria esse argumento fora, né? Você não vai simplesmente jogar esse argumento fora. Esse argumento é um bom argumento. E de fato há uma conexão entre a premissa dele e a conclusão dele. A verdade da premissa dele de fato conduz à verdade da conclusão. Em que sentido? Embora ela não garanta a verdade da conclusão, ela pelo menos torna mais provável a verdade da conclusão. De fato, ela torna bem provável a verdade da conclusão. E como que a gente sabe disso? É só lembrar das circunstâncias possíveis em que a premissa seria verdadeira e a conclusão falsa. Se você reparar bem nesse argumento, você vai ver que todas as circunstâncias possíveis que exibem a combinação premissa verdadeira e conclusão falsa são circunstâncias altamente improváveis. É altamente improvável que exista uma conspiração mundial envolvendo governos e Illuminati para fazer com que os cientistas errem em sua conclusão de que a Terra é redonda, por exemplo. As circunstâncias em que esse argumento tem premissa verdadeira e conclusão falsa vão ser todas desse tipo, bem improváveis. Desse modo, se a gente não pode dizer que a verdade da premissa garante a conclusão, a gente pelo menos pode dizer que ela torna a verdade da conclusão provável. A verdade da premissa, nesse caso, conduz à verdade da conclusão. Vamos para a definição mais rigorosa de força? A definição é essa que aparece aí na sua tela. Um argumento é forte quando, 1. Há situações possíveis nas quais todas as suas premissas são verdadeiras e a conclusão falsa. 2. Estas situações são improváveis. Importante, força admite graus. Quanto mais improváveis forem as situações em que todas as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa, mais forte será o argumento. Quanto mais provável forem essas situações, mais fraco será o argumento. Você já percebeu que essa definição mais precisa aí, ela introduz um elemento novo do qual eu não tinha falado, né? Que é o elemento do graus de força. Eu não falei nada disso até agora, só falei de argumento forte e não falei que havia graus de força. A gente pode ilustrar essa ideia de graus de forma bastante intuitiva. Vamos imaginar novamente a situação em que João está sendo acusado de roubar uma bicicleta. E a gente quer saber se ele roubou ou não. Suponha que o único argumento que a gente tem a favor de que ele roubou a bicicleta seja esse aqui. Premissa. 2 testemunhas alegam ter visto João roubando a bicicleta. Conclusão. João roubou a bicicleta. Esse argumento é inválido. É claro que pode ocorrer da premissa dele ser verdadeira e a conclusão ser falsa. Pode ser verdade que 2 testemunhas alegam ter visto o João roubando a bicicleta, mas ser falso que o João roubou a bicicleta. Isso pode acontecer, por exemplo, se as testemunhas estiverem mentindo. Mas o argumento é forte. A verdade da premissa dele torna mais provável a verdade da conclusão?
Isso depende. Suponha que as duas testemunhas estivessem bem posicionadas. Elas podiam ver com nitidez o local do crime. Suponha que elas sejam pessoas respeitáveis, com um bom histórico. Suponha que elas estivessem sãs e etc. Nessa situação, parece que o argumento é forte. Isso é, a verdade da premissa dele torna mais provável, torna até bem provável a verdade da conclusão. Mas a coisa muda se a gente mudar um pouquinho o exemplo. Suponha agora que as duas testemunhas estivessem totalmente alcoolizadas. Ela estava lá naquela situação onde você fica dizendo pro seu amigo: eu te considero pra caralho, você, meu irmão, e chorando, e dando vexame, etc. O resto é igual, mas elas estavam totalmente alcoolizadas. Agora o argumento é forte? Agora, no mínimo, a gente pode dizer que o argumento não é tão forte quanto na situação anterior. Ele se tornou mais fraco. E por que isso ocorre? Porque agora a situação que exibe combinação entre premissa verdadeira e conclusão falsa se tornou mais provável. Porque agora, por exemplo, é mais provável que eles tenham cometido um erro, né? Que eles pensem ter identificado João quando na verdade não identificaram. Então, se tornou mais provável esse argumento obter uma combinação de premissa verdadeira, ou seja, a verdade que os dois afirmam ter visto João roubando a bicicleta, e conclusão falsa, João na verdade não roubou a bicicleta. O argumento se enfraqueceu. Muda um pouco o exemplo. Imagina que não apenas os dois estão muito bêbados, mas que eles são mentirosos conhecidos na comunidade. Eles são os maiores mentirosos e picaretas da comunidade. Eles têm o costume de mentir sistematicamente. Agora o argumento ficou ainda mais fraco, porque isso aumenta a probabilidade que eles estão mentindo, e além de já ter, como eles estão bêbados, né, é uma alta probabilidade deles terem pensado que viram João quando na verdade não viram. Ou seja, agora há mais probabilidade ainda do argumento exibir a combinação premissa verdadeira e conclusão falsa, o argumento ficou ainda mais fraco. Por fim, suponha que, além de bêbados e de mentirosos, as duas testemunhas fossem rivais conhecidos de João. Eles odeiam João e todo mundo sabe disso, e eles já fizeram várias coisas para tentar prejudicar João. Cara, agora o argumento ficou terrível, o argumento agora é fraquíssimo, porque agora há uma altíssima probabilidade da premissa de o argumento exibir a combinação premissa verdadeira e conclusão falsa. Parece que agora a verdade da premissa aumenta em quase nada a probabilidade da verdade da conclusão. E o argumento agora é muito fraco. Tá vendo como o grau de força de um argumento pode ir de forte para fraco? Esse exemplo ilustra para a gente a ideia de graus de força. Tá? Mas é claro, a gente não precisa ficar muito focado nessa ideia. Tudo que é importante dizer é que um argumento, quando é válido ou forte, a verdade da premissa dele conduz à verdade da conclusão. Quando é válido, a verdade da premissa garante a verdade da conclusão. Quando é forte, a verdade da premissa torna a verdade da conclusão provável. Isso é o suficiente assim para guardar. Vamos terminar ilustrando a ideia de validade e força com um exemplo que é bem ilustrativo. Imagina que você tenha que apostar na conclusão de um argumento. Você tem de apostar que a conclusão é verdadeira ou que a conclusão é falsa. Agora, se você tem um argumento que é válido ou forte a favor dessa conclusão, e se você sabe que as premissas do argumento são verdadeiras, então é racional para você apostar na verdade da conclusão. Vamos ilustrar o ponto? Imagina que você está no segundo turno das eleições e tem dois candidatos, Maria e João. A eleição acabou de acabar. O último voto foi dado agora e as urnas estão trancadas. Só que você ainda não sabe o resultado. E você está totalmente desinformado sobre quem estava na frente, quem não estava e etc. Agora eu vou te pedir o seguinte. Aposta R$1.000 que Maria venceu a eleição ou que Maria não venceu a eleição. Finge que não há possibilidade de empate. Você tem de apostar R$1.000 em um dos dois. Maria venceu ou não venceu? Ah, Sasha, mas eu não tenho R$1.000. Se vira, você tem de apostar R$1.000 em um dos dois. O que você vai fazer? Você não sabe, você não tem informações. Parece meio indiferente apostar na Maria ou não, né? Parece indiferente. Mas eu vou te ajudar. Já que você não tem nenhuma informação, eu vou te ajudar. Eu vou te dar um argumento para você votar na Maria. Meu argumento é esse aqui. A Maria venceu a eleição porque eu estou com uma dorzinha estranha no estômago. Eu nem sei onde fica o estômago, né? Estou apontando aqui no estômago. Ó.
estou com uma dorzinha forte no estômago, então a Maria venceu a eleição. Você vai olhar para esse argumento e vai falar, qual o problema do argumento? Pode até ser verdade que eu estou com uma dorzinha no estômago, mas a verdade de que eu estou com uma dorzinha no estômago não conduz à verdade da conclusão de que Maria venceu a eleição. Esse argumento não te dá razão nenhuma para apostar na conclusão dele. Não é mesmo? Nenhuma. Você vai olhar ele e vai falar assim, continua sendo indiferente em qual apostar. Mas então, suponha que eu te dê outro argumento. O argumento é esse aqui. Todos os institutos de pesquisa boca de urna, né, apontam que Maria venceu a eleição com pelo menos 20 pontos de vantagem. Portanto, Maria venceu a eleição. Eu te mostro as pesquisas. Tá aqui, ó. Cada pesquisa afirmando que Maria venceu com pelo menos 20 pontos de vantagem. Portanto, Maria venceu a eleição. Agora você tem um argumento, você sabe que a premissa dele é verdadeira, porque você viu as pesquisas, só que agora a situação é bem diferente, não é mesmo? Agora você vai apostar que Maria venceu a eleição. E por que você vai apostar que Maria venceu a eleição? Porque você reconhece que a verdade da premissa desse argumento aumenta muito a probabilidade da verdade da conclusão. Você reconhece que o argumento é forte. Repara que o argumento não é válido. Afinal, as pessoas poderiam ter mentido na boca de urna para os pesquisadores. Então poderia ser verdade que a pesquisa aponta vitória de Maria por pelo menos 20 pontos e, no entanto, Maria perdeu a eleição. Poderia acontecer isso, premissa verdadeira e conclusão falsa. Mas essa é uma circunstância muito improvável, né? A circunstância onde as pessoas em geral mentiram para a pesquisa. Muita gente tem que ter mentido para a pesquisa nesse caso. Então a premissa, a verdade da premissa, pelo menos, no mínimo, torna a verdade da conclusão muito mais provável. E você reconhece isso. É por isso que você agora vai apostar confiantemente na verdade da conclusão, sem temer em nada. Tá vendo? A gente, quando está numa situação de aposta, reconhece a ideia de força, né, de um argumento. Quando o argumento é válido ou forte, as premissas dele são verdadeiras, nós temos uma razão positiva para apostar na verdade da conclusão. Isso ilustra a ideia de força e validade. Agora, é claro, eu já estou me estendendo demais, acho que a gente pode parar por aqui e, além disso aqui, vai complicar mais do que simplificar para o nosso nível introdutório. Vamos, antes de encerrar, só fazer um esqueminha dos passos que você deve dar para descobrir se um argumento é válido ou forte. O esquema vai aparecer aí na tela de vocês e a gente segue o passo a passo. A primeira coisa que você deve fazer é considerar todas as situações possíveis em que todas as premissas do argumento são verdadeiras. Feito isso, você se pergunta o seguinte: em alguma dessas situações a conclusão é falsa? Se a resposta for não, então o argumento é válido. Se a resposta for sim, então o argumento é inválido. Mas se o argumento é inválido, você ainda pode querer descobrir se ele é forte ou fraco. Então você deve se perguntar o seguinte: as situações que exibem a combinação premissas verdadeiras e conclusão falsa são improváveis? Se a resposta for sim, então o argumento é forte. Se a resposta for não, então o argumento é fraco. Lembrando, obviamente, que esse esqueminha simplifica a ideia de força, porque eu não falo em graus aí, né? Mas é uma simplificação aceitável, vocês já sabem que força é de 20 graus. Isso resume o que a gente tinha para dizer hoje. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhada. Eu já fiz 2 outros vídeos para esse curso de pensamento crítico, um explicando o que é um argumento e um explicando as 3 condições que um argumento tem que satisfazer para ser bom. Inclusive falei de validade de força lá, mas falei mais resumidamente. Então dá uma olhada na playlist, dá uma olhada na descrição, que eu sempre indico fontes a bons livros introdutórios ao pensamento crítico, onde você vai aprender muito mais detalhado, às vezes, que é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Sobre pensamento crítico, sobre avaliação de argumentos e etc. Então dá uma olhada aí na descrição. Se você gostou desse conteúdo aqui e quer ver mais coisas desse tipo, curte porque ajuda muita gente. E se é novo por aqui, se inscreve, porque motiva muito mais fazer vídeos quanto mais inscritos você tem, né? Eu não sei se eu tenho um argumento forte a favor de que você vai se inscrever, mas eu espero que você se inscreva. Enfim, lembre-se que vem muito mais filosofia por aí.